João 16:24. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor possa estar abençoando essa palavra, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor possa me dar sabedoria para essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu dependo de Ti, ó Deus, dependo da Tua graça, da Tua misericórdia, para anunciar esta palavra. Senhor querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor meu Deus e meu Pai, que vidas não sejam edificadas, transformadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor meu pastor nada faltará. Salmo 23, amém, e graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida. Hoje o tema é acerca do Deus de obras completas. Aqui Jesus, nessa passagem, ele está nos alertando acerca de completar a boa obra. Jesus disse: ainda não pedistes em meu nome, para que a alegria de vocês venha ser completa. A alegria deve ser completa. Deus Santo tem poder e glória. Ele disse: buscai primeiramente o reino de Deus. E no texto acima ele fala: não se preocupeis com o que há de comer, de vestir ou de beber, porque o Pai sabe do que vocês precisam. Vocês devem se preocupar primeiramente em buscar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês: comida, bebida e vestimenta. Deus Santo de poder e glória. Quando você recebe o reino de Deus, é quando você entrega tudo. Você decidiu entregar tudo para Deus, o que Deus te pediu. E você entregou tudo, e Deus te entregará a vida eterna. Porém, mesmo você tendo o reino de Deus, você ainda não está com a alegria completa. Repare que Jesus estava com os discípulos e Jesus disse para eles, já findando o ministério, um pouco antes de ser crucificado, Jesus disse para eles: pedi meu nome, ainda não pediste, para que a alegria de vocês venha ser completa. Eles já estavam com o reino de Deus, que é Jesus. E aquele que começou a boa obra em vocês, completará até o final. Deus, ele completa após você receber o Espírito Santo. Receber o reino de Deus. Eles já tinham agora a preocupação de fazer a obra. Porque primeiramente eu busco o reino de Deus. E depois ele ainda me acrescenta. O que é isso? É Deus suprindo todas as minhas necessidades em glória.
Deus suprirá todas as suas necessidades em glória. Ou seja, quando você estiver na glória, perante a glória de Deus sendo a sua retaguarda, Deus vai completando. Porque o que é bênção é de Deus. Não tem como você herdar o reino dos céus e viver sem bênção. Ele disse: ide, comei as doçuras, bebei as delícias, porque a alegria não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deus, ele completa após você herdar o reino dos céus. Não vai faltar mais comida, não vai faltar mais bebida, não vai faltar vestimentas. O que é isso? É Deus completando a alegria. Salmo 3,8 vai dizer que as bênçãos do Senhor estão sobre o povo dele. Que é isso? É Deus completando. Deus Santo tem poder e glória. Uma vez você ganhando o reino de Deus, é como ganhar um prêmio, um troféu. E ninguém mais tirará a alegria de vocês. Ninguém mais tirará esse troféu de vocês. Porque Deus está completando. Quando você converte ao Senhor, a mudança é imediata. Porém, nem tudo ainda virá de imediato, mas Ele irá completando no meio do caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Deixa Deus completar a obra em você. Deixa Deus terminar essa obra em você. A Bíblia diz: ó homens de dura cerviz, até quando resistireis à voz do Espírito Santo? Você não deve resistir à voz do Espírito Santo. Se Deus te pede algo, você não deve ser obstinado, mas você deve entregar o seu coração inteiro para o Senhor, para que você venha ser cheio. E uma vez que eu ganho o reino dos céus, eu passo a ser cheio. Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com vinho, onde há contendas. Uma vez que eu ganho o reino dos céus, eu ando cheio. Não deixais a chama do Espírito Santo apagar em você, porque agora que você está salvo, você ganhou o reino dos céus. Você agora não pode perder, mas você deve completar a carreira até o final, a vocação, porque a sua vida é um testemunho. E precisa completar a boa obra, precisa completar a carreira. Deus Santo e poder e glória, Paulo disse: era preferível para mim já estar com Jesus Cristo, mas por vocês, por amor a vocês, eu fico na carne, completando a minha santa vocação, como se eu ainda não tivesse alcançado, mas eu sigo para o prêmio da santa e gloriosa vocação, no ministério muito mais glorioso, o ministério do aperfeiçoamento, que é através do Espírito. Em
Coríntios capítulo 7 vai dizer: Deus santo e poder e glória, deixamos todas as imundícias da carne e aperfeiçoamos agora em santificação. Você consegue compreender a fidelidade de Deus? Você consegue compreender o amor de Deus que Ele tem para conosco? E Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo. E Ele disse: quem vem comigo contra os malfeitores, contra aqueles que praticam injustiça, contra aqueles que são inimigos da cruz, inimigos do Evangelho, inimigos de Cristo Jesus, que se opõem contra a sã doutrina. Deus santo e poder e glória. Aleluia. Jesus é fiel. Quem crê, glória a Deus. Jesus é fiel. Quando Deus achou Davi, Deus viu que Davi era forte. Na aparência, Davi era fraco. No físico, Davi era fraco. Mas Davi era forte nos sentimentos. Davi estava acostumado a tomar pancada, a ser humilhado com palavras. Mas Davi acreditava em dias melhores. A Bíblia fala em Salmo 89 que Deus, Ele disse: achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. Deus procura pessoas fortes, porque a nossa carne é fraca. Digo o fraco, sou forte. A carne é fraca. Mas Deus procura os fortes que estão acostumados a matar, acostumados a matarem ursos, leões, acostumados com a humilhação, e eles não desistem da vida. Eles continuam acreditando, continuam lutando, que haverá dias melhores, que eles darão a volta por cima, que eles vencerão. Essas pessoas são as fortes, que não se deixam abalar pela traição, pela inveja, pela derrota. São pessoas que não aceitam a derrota e dia após dia levantam a cabeça e elas dizem para si mesmas: eu vou vencer. São esses que Cristo procura. Davi era assim. Davi era forte. Quando ele chega naquele campo de batalha, perante o gigante, Deus santo de poder e glória, Jesus é fiel. O irmão de Davi diz: Davi, isso aqui não é para você não. Eles vão dar dotes quem venceu os gigantes. E a filha do rei será dada a casamento quem venceu o gigante. Isso aqui não é para você, Davi. Volta a apacentar suas ovelhas lá no pasto. Mas Davi disse: eu lutarei contra esse gigante. Davi não se abateu pela palavra contrária. Davi não se abateu pela humilhação. As pessoas não acreditavam em Davi. Muitas pessoas podem olhar para você e dizer: sai dessa, você não vai conseguir. Isso não é para você. Eles não acreditam em você. Mas Davi disse: ele vem a mim com lança, escudo e espada, mas eu vou a ele em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel. E Davi subiu até aquele gigante,
porque Deus se agrada dos fortes, Deus se agrada dos corajosos. Ele disse para Josué 1:9: seja forte e corajoso, ou seja, fraco na carne, mas forte no espírito, na fé. São esses que Deus procura. Deus não se agrada, não sei se vai dar certo. Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Deus não agrada da dúvida, Deus agrada daquele que é forte. Davi disse para Salomão: seja homem e fazer a obra. Deus disse para Gideão: Gideão, tem muita gente contigo, nem todo mundo vai subir essa peleja, somente aqueles que colocarem a água na mão e beberem dessa água, subirão. Só restou 300 homens. Deus santo e poder e glória. 300 homens. Porque Deus olhou, são esses que têm coragem. Só irá 300. Só irá 300 homens. E Deus enviou a vitória. Deus rejeita os fracos. Paulo era forte, por isso que de Atos até Hebreus só dá Jesus usando Paulo. E Paulo disse: não me vangloriarei. Porque Deus enviou um espinho na minha carne, um bofeteador, um mensageiro de Satanás, para que me bofeteasse, para que eu não viesse me exaltar por causa das excelências e divinas revelações do Espírito Santo de Deus. Paulo tinha aquele espinho na carne que as pessoas olhavam e diziam: não sei não, será que é de Deus mesmo? Mas ele pregava o Evangelho, o poder de Deus, as pessoas eram edificadas, as pessoas eram curadas, sentiam a presença de Deus na vida de Paulo. E ele diz: quem me confirma e me ungiu para convosco foi Deus, não por homem ou homem algum, mas pela vontade do meu Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, eu fui chamado. E agora vou para os gentios. Paulo passou muitas lutas nas mãos dos judeus, a qual tentaram matar ele, a qual tentaram censurar o ministério de Paulo. Pedro e João passaram muitas lutas também nas mãos dos fariseus, dos judeus das sinagogas, a qual açoitaram eles e disseram para eles: não voltem a pregar nesse nome Jesus Cristo aqui mais. E logo após foram açoitados, mas ao invés deles pararem, ao invés deles deixarem de acreditar, eles foram para a oração. E quando eles oraram da seguinte maneira: ó Senhor, olha para a afronta deles e conceda que nós venhamos pregar ousadamente, com intrepidez, na tua presença. Eles não estavam ali para agradar os homens, para pregar palavras de massageamento no ego, mas eles estavam ali para pregar a verdade. E disse o apóstolo Paulo: vocês me têm como inimigos, porque eu tenho dito a verdade a vocês, a verdade atrairá inimigos. Mas ao mesmo tempo ela trará pessoas verdadeiras. Deus santo e poder e glória.
Você precisa ser forte em meio às humilhações, em meio às pedradas. Paulo ali pregando o evangelho na Grécia foi apedrejado, mas ele continuava acreditando, porque ele tinha que ser forte. O problema é que uma pessoa que quando é forte, sem o Espírito Santo, ela fica soberba. Mas tendo um encontro com Cristo, você decide e se permite que Cristo venha te deixar humilde e venha te aperfeiçoar no Espírito Santo, na paz que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus avisa tanto. Deus usou Jeremias 40 anos para pregar o arrependimento, o mesmo povo. 40 anos e o povo maltratando Jeremias. Deus santo e poder e glória. Santo, santo é o Senhor. E hoje, com o conhecimento que nós temos, não tem desculpa para o teu pecado. Deus santo tem poder e glória. Por isso que independentemente qual seja o teu pecado, a palavra virá até você. Porque senão você fará mal para outras pessoas. Você continuará pecando e fazendo mal. Mas se você faz o mal, pode ficar certo que a palavra de Deus, ela virá para você. Você se deparará de frente com a palavra de Deus. E é nesse momento que ela te chamará para uma responsabilidade para fazer o bem, para seguir a benignidade ou para continuar na malignidade. Ou é malignidade ou é benignidade. Salvação é simples. Salvação é entregar tudo e viver agora em novidade de vida, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E uma vez que eu recebo a salvação, não há como mais eu voltar para trás. Porque ele disse, todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus. Porém, a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece. É Deus que se compadece. Abel não alcançou a carreira completa, morreu jovem pelo seu irmão Caim, devido a ser fraco. Abel amava a Deus, mas ele era fraco. Tudo que falava ele ofendia, se ofendia. Tudo que falava ele se entristecia, esmorecia a fé dele, abalava a fé dele. Porém foi a fidelidade de Deus na incredulidade de Abel que o salvou. Ele era fraco. Estevão morreu nas mãos dos fariseus porque era fraco. Mas tinha fé em Deus. A sua fraqueza vai depender do teu espírito. A tua fraqueza pode fazer você perder a salvação ou ser salvo sem completar a carreira. Isso pode custar galardão. Não ajuntais tesouros na terra, onde ladrão traça, minam e roubam. Ajuntai tesouros nos céus. Quem nos separará do amor de Deus? Nem principados, nem anjos, nem espada, nem fome, nem nudez,
Eu posso sair nu na rua, que isso não me separa do amor de Deus, porque a maldade está nos seus olhos, está no seu coração. Mas aquele que tem o Espírito Santo, que tem um domínio próprio, ninguém faz ele pecar, ele escolhe pecar ou não, está firme. Só os fracos na fé, só os fracos. As pessoas fazem eles pecar porque são fracos. Ou você se fortalece aí dentro de você, recebe aí o que Deus profetizou na vida de Josué, seja forte e corajoso. Falou para Gideão, tem que ser forte, homem valoroso, pois eu sou contigo. Deus santo tem poder e glória, por isso Deus se agradava de Davi. Elias era forte, mas quando escondeu na caverna, revelou-se então em Elias, naquele momento, a fraqueza. E aquela fraqueza, Deus não chegou no fogo, na tempestade, mas Deus chegou numa brisa calma, acalmando Elias, dizendo: Elias, o que faz nessa caverna? Elias pensava na própria morte, queria se matar, queria morrer, mas quando ouviu a voz de Deus, Elias se ergueu, porque todo aquele que ouve a voz de Deus, se estiver morto, viverá. A unção de Deus na vida do homem tem poder para ressuscitar. Quando aquele homem morto caiu na sepultura de Eliseu, a sepultura de Eliseu havia unção. Porque Deus passava no sangue de Eliseu, Deus passava nas veias de Eliseu, o Deus de fogo. Hebreus 12, 29, o nosso Deus é fogo, consumidor. Deus estava na vida de Eliseu, na casa de Eliseu, e aí aquele homem foi jogado na sepultura dele e reviveu. É o poder da unção sem limites, é o poder do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E todo aquele que não obedece os líderes, seus pastores, sejam entregues agora a Satanás. Como está escrito na palavra: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então a mensagem de hoje é essa: seja forte. Pedi em meu nome, disse o Senhor, para que a alegria de vocês seja completa. Nós estaremos lá no reino de Deus, com a presença, com o paraíso. Mas por que Deus nos oferece o galardão? Para completar. Completar apenas. Por isso, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Quem crê lá hoje? O que Deus te prometeu já tem data e hora marcada. Por isso a promessa é alcançada pela fé. Talvez você desfaleceu na fé, talvez você desviou. Mas a Bíblia diz: se você recuperar a sua fé, você será enxertado novamente no jambuzeiro. Porque Deus é poderoso para fazer isso. E a promessa está lá em Romanos 5, continua de pé. O filho pródigo alcançou a promessa,
foi enxertado novamente pela fé. Porque se a promessa for por mérito meu, torna-se vã. A promessa é anulada, mas a promessa é pela fé. Não é pelas obras, mas é pela fé. Sai do ai. Tudo que é colocado ai. A salvação é pela graça, é pela fé. Todos aqueles que se colocam no ai querem ser justificados pela lei o tempo todo, se colocam debaixo do ai, eles decaem na graça. Deus não ouve a oração, é difícil para ele receber um perdão. Por quê? Porque se coloca no ai da lei. Tomar banho nu para ele é pecado. Comer sem lavar as mãos para ele é pecado. Ver um filme de realidade é pecado. São pessoas que estão debaixo do aio. E a salvação é simples. A salvação é mandamento 1 e 2. E sair dos deuses estranhos. Se você fizer isso, estará salvo. Tirar a camisa, para eles é pecado. Pintar a unha, para eles é pecado. Quando a mulher pinta a unha, pôr brinco para eles é pecado. Sendo que quando Pedro teve a revelação da igreja revelada, não seja o uso delas de brincos, de joias. Pedro está dizendo de amuletos. E você não idolatrar brincos, joias, algo insignificante. Meu amuleto da sorte, meu brinco. Quando eu coloco o brinco, meu dia é maravilhoso. Algo insignificante, que não tem propósito, não tem importância. Pessoas fazem de brincos, fazem de cordão, como amuletos da sorte. Isso é temperado. Modesto. Aleluia. Saia debaixo do aio e seja modesto. Temperado. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus de abraços completos, fará na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus Santo e Poder e Glória. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, Deus Santo e Poder e Glória, nós agradecemos por esse trabalho, por esse culto. Obrigado, meu Deus querido, Deus Santo e Poder e Glória. Que eu possa estar visitando essas pessoas, Senhor, que ouviram a palavra, que cultuaram conosco. Aleluia. Deus Santo e Poder e Glória. Que elas venham receber o milagre, a cura, a libertação, o livramento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder da palavra nos encher. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem é do reino está sempre debaixo da palavra.
do Senhor Jesus Cristo. Toma essa nação, Senhor, em tuas mãos, que essa nação venha ser uma nação abençoada, que essa nação venha ser uma nação liberta, curada, que ama o Evangelho. Que jovens venham receber o Espírito Santo, venham se arrepender dos seus pecados, como diz o Senhor, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o Reino dos céus. Receba a libertação, receba a cura, receba o livramento, receba o fortalecimento espiritual no corpo, alma e espírito, o aperfeiçoamento. Antigamente, outrora, você era forte, mas agora você tem passado por tantas coisas espirituais que tem te abalado a tua saúde, mas Cristo vem te dar o aperfeiçoamento. Ele vem completar, vem levar da sua vida as enfermidades, em santificação. Você agora fica, sua carne que era fraca, saúde que era fraca, você tinha uma mente forte, sentimentos fortes, mas agora a sua carne já não é mais fraca, sua saúde já não é mais fraca. Receba em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida a bênção, a vitória, o livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo e poder e glória, Nepla Suriande Calaplaxera, Medecomanassa, Lamandará passar. Quem fala é o Espírito Santo. Não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo. É Ele que fala em vocês. Ele que falará em vocês, não se preocupeis com o que há de ministrar, porque o Espírito Santo falará em vocês. Tem tanta gente tentando tomar a glória do Espírito. Eu falei. Quando Deus não falou, tanta gente querendo ser profeta, sem ler Bíblia. Profeta não chuta palavra. Eu vou nessa aqui, se não for, vou nessa ali. Não. Profeta, ele diz, e veio a minha palavra do Senhor. É revelado. Assim diz o Senhor. Se não for essa, eu vou nessa. Se não for essa, eu vou nessa. É veio a mim. São diversas palavras, mas quando vem a você, você vê a pessoa e vê a palavra. Na Bíblia. Santo, 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 santo é o Senhor, receba a prosperidade, receba as portas abertas. Ele disse, eu sou a porta, aquele que abrir, aquele que entrar, salvar-se-á, encontrará o verdadeiro alimento, em nome de Jesus. Receba a bênção e a vitória em nome de Jesus Cristo. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês hoje. Amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Leva a tua bênção em nome.